Uma saudação especial à nossa audiência do Júris 360 Lab. Que bom ter a companhia de todos para esta análise bem focada hoje. Vamos mergulhar em algumas teses importantes, né? Aquelas definidas pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, nos recursos representativos de controvérsia. E olha, para garantir a segurança da informação, a nossa análise vai focar nas teses que já transitaram em julgado até 19 de março de 2025, tá? Com dados que a gente verificou em 30 de junho de 2025. Muito bem, vamos organizar as ideias então. Neste primeiro bloco, a nossa missão é explorar 5 teses selecionadas de direito administrativo. São os temas 153, 147, 146, 135 e 129. Prontos? Começando pelo tema 153. A questão central era aquela da tarifa de água, lembra? Se era válido cobrar de forma progressiva, com valores diferentes por categoria de usuário e faixa de consumo. Exato. E a definição do STJ foi bem direta, viu? A tese firmada diz: é legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo. Ah, então validou mesmo. Validou. Essencialmente, reconhece que quem consome mais ou está numa categoria que demanda mais pode sim ter uma tarifa, digamos, proporcionalmente maior. Isso impacta bastante o caixa das concessionárias, né? Com certeza. Embora sempre tenha aquela discussão sobre justiça tarifária. Pois é, versus a necessidade de receita, mas a tese está firmada. Entendido. Agora, saindo um pouco da prestação de serviço e entrando em sanções. Temos os temas 147 e 146. Esses são sobre multas por infração ambiental. O 147 primeiro. Quando é que começa a correr o prazo para cobrar essa multa? Olha, o fascinante aqui é justamente essa definição do marco inicial, né? A tese do tema 147 estabelece o seguinte: em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento. Ah, então só depois que vence. Isso. Quando se torna inadimplente o administrado infrator. Ou seja, a contagem do prazo só dispara quando a pessoa ou a empresa tinha que pagar, venceu o prazo e ela não pagou, ficou devendo. Entendi. Enquanto não venceu ou pagou em dia, o relógio da prescrição fica parado. Exatamente. Só a inadimplência que dá o start. Certo. E uma vez que começa a contar, qual o tempo total? Aí a gente chega no tema 146, né? Isso mesmo. O 146 responde justamente isso. A tese é de 5 anos o prazo para cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente. 5 anos. 5 anos. Nos termos do decreto número 29.132, o qual que deve ser aplicado por isonomia à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional. Ah, então usar uma regra geral por falta de uma específica para multa ambiental. Exato. Aplicaram por analogia, por isonomia, a norma geral da prescrição contra a fazenda pública. Definiram o prazo quinquenal. Interessante essa construção. E me diz uma coisa, essa regra dos 5 anos, ela se estende para outras multas administrativas também ou é só para ambiental? O tema 135 parece que toca nisso. Toca sim e confirma. O tema 135, ele meio que consolida essa aplicação do prazo de 5 anos para a execução fiscal de multas administrativas de forma geral. Ah, ótimo. A tese diz: é de 5 anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa. Basicamente a mesma coisa. Contada do momento em que se torna exigível o crédito com o vencimento do prazo de seu pagamento. Entendi. Então reafirma tanto o prazo de 5 anos, quanto aquele marco inicial que a gente viu no 147, o vencimento em pagamento. Perfeito. Busca uma uniformidade, né, para dar mais segurança jurídica nessas cobranças feitas pelo poder público. Traz uma padronização importante, sem dúvida. Bom, para a gente fechar este bloco, vamos ao tema 129. Aqui a discussão envolve a Defensoria Pública e honorários advocatícios. A pergunta era: a Defensoria pode receber honorários quando ela atua contra o município, por exemplo? Ou seja, um ente federativo diferente daquele que a integra, né?
tipo defensoria estadual contra município. E a resposta do STJ foi que sim, pode. A tese reconhece à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante. Interessante. É bem relevante porque diferencia daquela situação de confusão, né? Que é quando o credor e o devedor são a mesma pessoa. Ah, tipo a Defensoria Estadual cobrando do próprio Estado. Aí não pode. Exato. Aí ocorreria a confusão e extinguiria a obrigação dos honorários. Mas contra outro ente, como um município ou a União, aí pode. E a decisão reforça a ideia de que esses honorários são uma verba de natureza institucional. Entendi. Quer dizer, o dinheiro não vai para o defensor público individualmente, vai para fortalecer a própria defensoria, a estrutura dela. Não se mistura com o orçamento que vem do Estado, por exemplo. Exatamente, essa é a lógica. É uma receita para a instituição. Perfeito. Bom, então, recapitulando rapidinho o que a gente viu, a legitimidade da tarifa progressiva de água, tema 153, a definição do início da contagem e do prazo de 5 anos para a prescrição das multas ambientais, temas 147 e 146. Certo. A confirmação desse prazo de 5 anos para multas administrativas em geral, tema 135. Isso. E, por fim, a possibilidade da Defensoria Pública receber honorários quando litija contra entes federativos diferentes, tema 129. Exato. São definições importantes que mexem diretamente com gestão pública, com a proteção do meio ambiente e até com o financiamento do acesso à justiça, né? Decisões com impacto bem prático. Com certeza. Assuntos densos, mas essenciais. A gente continua essa análise em breve. Nos veremos no próximo bloco. Olá! Vamos começar mais um bloco aqui na nossa conversa, dando continuidade à análise de algumas teses importantes, né? Do STJ em direito administrativo. Isso aí. Vamos pegar mais 5 julgados relevantes para entender melhor essa área. Perfeito. Começando então pelo tema 128. Esse tema tratou de uma coisa que, assim, parece meio estranha à primeira vista, né? A Defensoria Pública ganhando uma causa contra o município. Aí, o município teria que pagar honorários para a própria defensoria. Fica parecendo que o dinheiro sai de um bolso e, sei lá, entra no outro do mesmo casaco, né? Exatamente, essa é a lógica. O STJ afirmou a tese bem clara nesse sentido. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence. Ah, entendi. O fundamento é a tal da confusão, que a gente vê lá no direito civil, né? Quando credor e devedor são a mesma pessoa, a obrigação se extingue. Aqui, o raciocínio é parecido no direito público. Tipo, Defensoria Estadual contra o próprio Estado. Exato. Ou contra um município daquele Estado. Como a defensoria faz parte da estrutura do Estado, digamos assim, não faria sentido essa movimentação financeira interna. É mais uma questão de racionalidade orçamentária mesmo. Entendi. Evita uma burocracia financeira que, no fim, não altera o patrimônio público total. Ok. Agora, saindo dessa questão mais interna, vamos para o tema 127. Esse mexe com muita gente. FGTS. Pois é. A responsabilidade da Caixa Econômica Federal pelos extratos, principalmente aqueles mais antigos, sabe? Antes de centralizar tudo. Quem é que tem que apresentar esses papéis? Olha, a tese definiu que a responsabilidade pela apresentação dos extratos analíticos do FGTS é unicamente da Caixa. Só da Caixa. Exclusivamente. E o mais importante, isso vale inclusive para os extratos de períodos anteriores àquela migração das contas para a CEF, mesmo que, tipo, a transferência não tenha sido formalizada direitinho na época. Nossa, isso ajuda muito o trabalhador, né? Com certeza. Antes era uma confusão, cada banco tinha uma parte, agora a Caixa ficou como a guardiã oficial desses dados perante o titular da conta. Simplificou, pelo menos nesse ponto. Certo. Traz uma segurança jurídica importante. Mudando de assunto agora, vamos para a rua. Veículos apreendidos. Tema 124. A discussão era se a autoridade de trânsito podia exigir o pagamento de tudo, sabe? Multas, despesas de remoção, diária do depósito, para liberar o carro. Muita gente acha isso um abuso. A discussão é comum.
Mas o STJ considerou que é legal, sim, exigir o pagamento prévio das despesas com remoção e a estada no depósito. Ah, então pode mesmo. Pode, mas, atenção, tem um limite importante que o STJ colocou. As taxas de estada, as diárias do pátio, só podem ser cobradas pelos primeiros 30 dias. Só 30 dias. Isso. Depois desse prazo, não se pode mais cobrar pela permanência lá. É um jeito de equilibrar, né? A administração recupera os custos, mas evita que a dívida vire uma bola de neve impagável para o dono do veículo. Entendi. E na mesma linha, o tema 123 que complementa isso, né? Focando só nas multas de trânsito. É legal também condicionar a liberação do veículo apreendido ao pagamento das multas? Sim, também é lícito, segundo o STJ. A autoridade pode condicionar a liberação ao pagamento das multas, mas, tem um porém. Qual? As multas precisam ter sido regularmente notificadas ao proprietário e já estarem vencidas. Ah, tá. Não pode ser uma multa que acabou de sair ou que ainda está no prazo de recurso. Exatamente, não pode. Só aquelas multas já consolidadas que o proprietário já teve a chance de se defender, o prazo de pagamento passou, essas sim podem segurar a liberação do veículo que foi apreendido. Faz sentido, né? Garante o direito de defesa antes de amarrar a liberação ao pagamento. Bom, para a gente fechar esse bloco, vamos para um tema bem sensível, de grande impacto social, o tema 106. Esse é complexo. A obrigação do poder público de fornecer medicamentos que não estão na lista do SUS. Uma questão delicada, que envolve direito à saúde, orçamento público. Sem dúvida, é um dos temas mais debatidos. O STJ, lá em 2018, estabeleceu critérios bem específicos e cumulativos para que o Estado seja obrigado a fornecer esses medicamentos fora da lista. E quais são esses critérios? Primeiro, precisa ter um laudo médico muito bem fundamentado, sabe? Comprovando que aquele remédio é essencial, imprescindível mesmo, e que as opções do SUS não funcionam para aquele paciente. Não basta só a receita. Certo, tem que justificar bem. Segundo, tem que ficar demonstrada a incapacidade financeira da pessoa de pagar pelo medicamento. Se ela pode comprar, o Estado não teria essa obrigação. Ok. E o terceiro? Terceiro, o medicamento precisa ter registro na Anvisa. E, importante, respeitando o uso aprovado pela agência. Não pode ser para uso experimental ou off-label sem um respaldo muito forte. Entendi. Então são 3 requisitos que precisam ser cumpridos juntos. E vale lembrar, né, que essa tese do STJ, embora ainda válida, hoje ela dialoga muito com o tema 1234 que veio do STF. O Supremo reforçou a necessidade de passar pela Conitec, que é o órgão técnico que avalia tecnologias para o SUS, e também enfatizou que a via judicial deve ser excepcional. A regra deveria ser buscar as vias administrativas primeiro. Ou seja, o acesso judicial existe, mas é realmente uma exceção, né? Precisa de uma comprovação bem robusta para tentar equilibrar o direito individual com a sustentabilidade do sistema público de saúde como um todo. Uma discussão que, nossa, está sempre em movimento. Com certeza. É um equilíbrio muito delicado. E com essa análise do tema 1006, a gente fecha esta parte da nossa conversa. Nos veremos no próximo bloco. Curtiu? Deixa o seu like e inscreva-se. Olá! Seguimos aqui com a nossa análise de direito administrativo, né? Dando continuidade ao bloco anterior. Isso aí. Focando nas decisões do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Exato. E neste bloco, a gente vai dar uma olhada em mais 5 teses importantes de recursos repetitivos. Vamos lá. Bom, para começar, tese 105, um assunto bem do dia a dia, né? Notificações de trânsito. O que o STJ definiu sobre aquele prazo para mandarem a notificação da autuação? Então, a tese 105 ela é bem direta, sabe? Ela pega o artigo 281, parágrafo único, inciso 2 do Código de Trânsito. E a regra lá é clara. A notificação da autuação ela tem que ser expedida, ou seja, enviada mesmo, em até 30 dias. Isso contando da data da infração. 30 dias. E se esse prazo, sei lá, não for cumprido, o que acontece? A multa só chega mais tarde ou tem uma consequência maior? Olha, a consequência é bem séria. Se a expedição passar desses 30 dias, o que acontece é a decadência. Decadência? Isso, decadência do direito do Estado de punir.
Na prática, quer dizer o quê? Que o auto de infração já era. Perde a validade, tem que ser arquivado, considerado insubsistente. E o ponto-chave é que não dá para começar tudo de novo para a mesma infração, viu? É um prazo bem rigoroso mesmo. Isso foi definido lá em agosto de 2009, para dar segurança jurídica, né? Entendi. Nossa, então perdeu o prazo, anula tudo mesmo. Ok. Saindo das multas de trânsito e indo para a área da saúde. Tese 98. Aqui a pergunta é outra. É possível aplicar multa diária, as famosas astrentes, contra o poder público? Tipo, se ele demora para fornecer um remédio que a justiça mandou. E o de 2017 confirmou exatamente isso. A multa diária pode sim ser imposta ao governo, ao município, ao estado. Funciona como uma forma de pressão, né? Uma medida para forçar o cumprimento da obrigação. Principalmente nesses casos de fornecer medicamento para quem não tem como comprar. Entendi. É uma forma de garantir que a decisão seja cumprida. Exato. O objetivo não é arrecadar a multa em si, mas fazer valer o direito à saúde que foi reconhecido ali na decisão judicial. Garantir a efetividade, né? É uma ferramenta forte para o judiciário, então. Mas isso funciona mesmo na prática? Contra a máquina pública, digo? Ou gera muita briga sobre o valor, sobre onerar o orçamento? Olha, funciona como um incentivo forte, sim. Claro que sempre tem o debate, né, sobre o valor da multa ser razoável, se o governo tem como pagar, mas o ponto principal que o STJ manteve é esse. Sem essa possibilidade de forçar o cumprimento, muitas decisões importantes que garantem direitos básicos poderiam acabar virando letra morta, sabe? Frente à inércia do governo. Faz todo sentido. Bom, agora vamos mudar um pouco o foco. Vamos agrupar 3 teses que foram julgadas juntas, lá em dezembro de 2008. Todas elas sobre um assunto que deu muito o que falar: as obrigações ao portador da Eletrobras, aquelas ligadas ao antigo empréstimo compulsório de energia elétrica, lembra? Lembro bem. Um tema complexo. Pois é, vamos começar pela tese 94. A dúvida era: a Eletrobras tinha obrigação de trocar essas obrigações por ações? Então, esse é um ponto bem importante que a tese 94 esclareceu. A legislação da época, Lei 4.156 de 62, com as mudanças do Decreto-Lei 644 de 69, ela deu à Eletrobras a faculdade, ou seja, era uma opção da empresa, não um dever. Ah, uma faculdade, quer dizer, uma escolha da Eletrobras. Então o consumidor não tinha a garantia de receber ações. Qual era a alternativa, então? Exatamente. Era uma escolha da Eletrobras. Se ela decidisse não fazer a conversão, o direito do consumidor, do titular daquele crédito, seria, em princípio, receber o valor de volta em dinheiro, corrigido, claro. A conversão em ações era só uma possibilidade, que dependia da decisão da empresa. Isso gerou muita discussão na época sobre a expectativa de quem tinha esses papéis, né? Puxa, interessante essa flexibilidade que a lei deu para a Eletrobras. E os prazos para reclamar esses direitos? A tese 93 entra nisso, né? Isso, a tese 93 foi direto nesse ponto. Ela analisou aquele prazo de 5 anos que a lei dava, tanto para o consumidor trocar as contas de luz pelas obrigações, quanto para depois resgatar essas obrigações. E o STJ definiu que esse prazo de 5 anos tem natureza decadencial. Decadencial e não prescricional. Na prática, para o cidadão que tinha esses títulos, qual a diferença? É grande. A diferença é fundamental. Gigante. Prescrição, né, atinge a pretensão, o direito de você cobrar na justiça. Mas o direito em si, teoricamente, ainda existe. Já a decadência, como foi definida aqui pelo tribunal, ela atinge o próprio direito de fazer o ato, o direito de trocar ou de resgatar. É como se o direito tivesse uma data de validade mesmo. Nossa. Passou o prazo decadencial, já era. Perdeu o próprio direito. E esses prazos de decadência geralmente não se suspendem, não se interrompem, como acontece com a prescrição. É bem mais drástico. Entendi. Bem mais drástico mesmo a perda do direito em si. Bom, para a gente fechar esse bloco sobre a Eletrobras, falta a tese 92. Ela amarra o quê? Qual a natureza jurídica dessas obrigações? E aí, qual regra de prescrição valeria para outras discussões sobre elas? Exato. A tese 92 fecha esse pacote. Primeiro,
Ela diz que essas obrigações ao portador da Eletrobras não são debêntures comerciais. Ah, não são debêntures. Por quê? Porque debênture é um título de dívida que uma empresa normal emite para pegar dinheiro no mercado, né? Aqui não, a origem foi um empréstimo compulsório, foi uma imposição do Estado. Sendo assim, a relação jurídica era de direito administrativo. Era entre a Eletrobras, que estava agindo como representante da União, e o consumidor. Portanto, não se aplica aquela regra de prescrição de 20 anos do Código Comercial antigo. A regra que valeria, em tese, para discutir outras coisas relacionadas a isso contra a Fazenda Pública seria a regra geral de 5 anos, lá do Decreto 20.910, de 32. Essas três teses juntas, 94, 93 e 92, elas buscaram, então, trazer um pouco mais de clareza para essa relação super complexa, né, entre Estado, empresa estatal e consumidor. Perfeito, cobrimos bastante coisa nessas 5 teses, hein? Desde multa de trânsito até essa questão histórica aí do empréstimo compulsório da Eletrobras. Muito bom. Foi um bom resumo, com certeza. Então é isso por agora. Nos veremos no próximo bloco. Curtiu? Deixe seu like e inscreva-se. Olá! Olha, o matinal de Direito Administrativo nos informativos do STJ é sempre bastante coisa, né? Com certeza. É um volume considerável. Então, vamos continuar nossa análise de onde a gente parou. Vamos mergulhar agora em mais 5 teses importantes, fixadas em recursos repetitivos lá pelo STJ. Ótimo. Vamos lá. Começando pelo tema repetitivo 87. A questão aqui era sobre a legalidade da cobrança de pulsos telefônicos além da franquia, mas sem detalhar as ligações. Nossa, parece algo antigo hoje, né? É verdade, mas foi uma briga grande na época. E qual foi a definição final do tribunal sobre isso? Então, a definição foi bem importante para o consumidor, sabe? Ficou estabelecido que, a partir de 1º de agosto de 2007, isso por causa da Resolução 426 da Anatel, que entrou em vigor total. A resolução da Anatel, ligadas a detalhar todas as ligações locais na fatura. Não importava se estava dentro ou fora da franquia, tinha que detalhar. Entendi. Basicamente, acabou aquela cobrança meio às cegas, né? Nossa, que bom. Um passo para mais transparência, né? E para o direito à informação do consumidor. Exatamente. Seguindo nessa linha de direitos, mas agora para a saúde, temos o tema repetitivo 84. Esse tratou de uma situação bem drástica, eu diria. Sim, bastante. A possibilidade de bloquear ou até sequestrar dinheiro público para garantir que ordens judiciais de fornecer remédios essenciais fossem cumpridas. Uma medida forte, né? Muito forte. E justamente por isso é excepcional. O STJ confirmou que o juiz pode sim determinar o sequestro de verbas do ente público, mas como último recurso mesmo. A tese deixa claro que depende do prudente arbítrio do juiz, sabe? E precisa de uma fundamentação muito sólida. Tem que mostrar que outras medidas mais leves não funcionaram. Entendi. É o judiciário tentando achar um equilíbrio, né? Entre garantir o direito à saúde, à vida e as limitações de orçamento do Estado. Não é simples. Imagina. Um equilíbrio bem delicado mesmo. Mudando um pouco de assunto, vamos para o tema repetitivo 78. Esse volta para uma questão mais econômica, lá do empréstimo compulsório sobre energia elétrica. Lembra disso? Lembro, claro. Aquele tributo para financiar o setor elétrico. Isso. A discussão era como converter os créditos desse empréstimo em ações da Eletrobras. Qual critério usar? Valor patrimonial da ação ou valor de mercado? Ah, essa foi interessante. Aqui, o STJ seguiu a letra da lei específica que criou o empréstimo. E o que dizia a lei? A tese firmada foi que a conversão tinha que ser feita pelo valor patrimonial da ação. Estava lá, expresso no artigo 4º da Lei 7.181 de 83. Então a lei já definia. Exato. E isso teve um impacto financeiro direto, né? Porque o valor patrimonial e o de mercado nem sempre andam juntos, podem ser bem diferentes. A decisão acabou reforçando aquele princípio de que a norma específica prevalece sobre critérios gerais. Entendido. A força da lei específica, no caso. Bom, agora o tema repetitivo 77. Esse talvez seja mais familiar para muita gente. A cobrança da assinatura básica mensal na telefonia fixa. Ah, sim. Essa deu o que falar por muito tempo. Muita gente questionou na justiça se essa cobrança era legítima ou não, né?
O que o STJ decidiu? Então, o tribunal considerou a cobrança legítima. Legítima. E por quê? Basicamente, o racional é que essa tarifa não paga o consumo em si, as ligações que você faz. Ela remunera a disponibilidade do serviço. Ah, a ideia de ter a linha disponível. Isso. A infraestrutura ali pronta para ser usada, mesmo que você não faça nenhuma ligação. É um modelo comum em serviços públicos, né? Remunerar pela disponibilidade. E estava alinhado com a regulamentação da época. Faz sentido, pensando na estrutura que fica à disposição. Ok, e pra gente fechar este bloco, o tema repetitivo 7.5. Vamos lá. Ele também envolve empréstimo compulsório de energia elétrica, mas o foco é outro. O cálculo de uma condenação judicial. A pergunta era, se eu aplicar a taxa Selic para atualizar o débito, posso cobrar também outros juros de mora junto? Ah, essa é uma questão clássica de cálculo judicial. E a resposta do STJ foi não. Não pode acumular. Não pode. A tese consolidou o entendimento de que a taxa Selic, pela natureza dela, já engloba as duas coisas, a correção monetária e os juros de mora. Ah, entendi. Já está tudo embutido ali. Exatamente. Então, a partir do momento em que a Selic começa a incidir no cálculo, ela substitui qualquer outra taxa de juros moratórios. Isso evita a famosa cobrança em duplicidade, né, o bis in idem. Claro. E traz mais segurança jurídica para o cálculo dessas dívidas, especialmente quando é contra a fazenda pública ou grandes empresas. Ótimo. Mais clareza nesses cálculos é sempre bem-vindo. Bem, essa foi a nossa análise dessas 5 teses de direito administrativo definidas pelo STJ neste bloco. Foi um bom resumo. Nos veremos no próximo bloco. Olá, boas-vindas a mais uma análise aprofundada aqui no Juris 360 Lab. Hoje o nosso foco são 5 teses bem recentes de direito administrativo que recebemos. São as de números 70 a 74. Isso mesmo, e todas elas giram em torno de um tema bastante específico, né? Que gerou muita discussão, o cálculo financeiro daquele antigo empréstimo compulsório sobre energia elétrica. Exato. E as nossas fontes são as teses de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O famoso STJ. E a compilação, a organização veio do Dr. Paulo Luiz. Fica aqui nosso agradecimento a ele pela ajuda em, trazer clareza a esses julgados, né? Com certeza, um trabalho fundamental. E a nossa missão aqui é tentar destilar o que há de mais importante nessas decisões. Então vamos lá. Basicamente, o STJ teve que criar quase um manual, né? De como calcular juros, correção monetária sobre esses valores do empréstimo. Para garantir a devolução justa, né? Mesmo décadas depois. Justamente. O primeiro passo, então, foi definir como tratar os juros sobre aquilo que não foi corrigido lá atrás, na época certa. É o tema 70, certo? Exatamente. O tema 70 trata dos juros remuneratórios. Aqueles que, servem para remunerar o capital mesmo, como se fosse um aluguel pelo dinheiro que ficou com a Eletrobras. Uhum. E a tese diz que são devidos 6% ao ano. Mas atenção, é sobre a diferença da correção monetária que a Eletrobras não aplicou direito lá atrás, incluindo os famosos expurgos inflacionários. Ah, os expurgos. Sim. E essa diferença podia ser paga em dinheiro ou em ações, a critério da Eletrobras. Mas o ponto-chave, eu acho, é o reconhecimento pelo STJ do princípio da reparação integral. Quer dizer, a correção que faltou não é só um reajuste. Não, é um capital que ficou indevidamente com a empresa. E, portanto, esse capital precisa render juros remuneratórios também. Fez sentido? Total. Entendi. Então, o tema 70 define que precisa ter juros sobre essa diferença de correção. Mas como calcular essa correção de forma precisa para saber qual é a diferença? Eu imagino que isso exigiu mais detalhe, né? Precisou e muito. É aí que entram os temas 71, 72 e 73. Eles definem juntos a base de cálculo correta e garantem que a correção monetária seja completa. Ok. Os temas 71 e 72 estabelecem os marcos iniciais. Ou seja, a partir de quando essa correção começa a ser contada. Certo, os pontos de partida. Isso. Para a correção sobre o valor principal, aquele que foi convertido em ações, o tema 71 diz que o início é a data da Assembleia que homologou essa conversão. Ok, data da Assembleia. Já para a correção sobre a diferença dos juros remuneratórios que foram pagos a menor na época. Aí o tema 72 fixa o início em julho do ano em que eles deveriam ter sido pagos.
Ah, interessante. Datas diferentes para cada pedaço da dívida. Exato. Veja a precisão necessária para evitar discussões e padronizar o cálculo. Faz todo sentido, cada valor tem sua própria origem, né? E sobre os índices, o Brasil teve períodos de inflação altíssima. Como garantir que a correção refletisse isso de verdade? Esse é o ponto crucial, abordado pelo tema 73. Foi aqui que o STJ, olha só, listou explicitamente os índices dos expurgos inflacionários que devem ser aplicados. Listou mesmo, tipo, os percentuais. Sim, são aqueles percentuais que buscam recompor perdas monetárias de planos econômicos antigos, sabe? Que a correção oficial da época simplesmente não capturou. Coisas como 42,72% em janeiro de 89, 84,32% em março de 90, a lista é bem específica. Nossa, listar percentuais assim numa tese de recurso repetitivo, isso mostra a complexidade que o judiciário teve que enfrentar. É quase um trabalho de perícia contábil dentro da decisão. Exatamente. Sem incluir esses índices que refletiram a hiperinflação, a devolução seria corroída, né? Não representaria o poder de compra original. O STJ buscou assegurar a restituição integral do valor real, não só o nominal. Perfeito. Ok, então temos a correção monetária completa, com datas de início e índices definidos pelo tema 73. E temos os juros remuneratórios sobre a diferença dessa correção, lá do tema 70. Falta algo para fechar a conta? E se o pagamento do valor devido, já calculado assim, atrasar? Boa pergunta. Aí entra o último componente, os juros de mora, que são basicamente a penalidade pelo atraso no pagamento da dívida que já foi reconhecida pela Justiça. O tema 74 cuida disso. E o que ele diz? Ele define que até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, que foi em janeiro de 2003, os juros de mora são de 6% ao ano. Certo, 6% ao ano. E depois de 2003? A partir daí, aplica-se a taxa Selic. Ah, a famosa Selic. E ela funciona de um jeito diferente, né? Não é só juros. Isso é importantíssimo lembrar. A Selic já engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária do período. Por isso, ela não pode ser acumulada com nenhum outro índice de correção, nem com outra taxa de juros moratórios. Entendi. Ou é a regra antiga, 6%, mais correção? Ou é a Selic sozinha a partir de janeiro de 2003. Exato. Claríssimo. Então, esses 5 temas, do 70 ao 74, funcionam como um guia passo a passo, né? Para calcular toda essa dívida da Eletrobras referente ao empréstimo compulsório. Exatamente. Cobre desde a correção plena, com os expurgos e tudo, até os juros pelo atraso no pagamento final. Perfeito. É um esforço notável do STJ para trazer segurança jurídica e padronização para milhares de casos idênticos, detalhando cada etapa do cálculo financeiro para garantir que a devolução seja justa. Então, o que fica disso tudo para quem nos ouve? Essas teses mostram o judiciário tendo que mergulhar fundo em questões econômicas bem complexas do passado para garantir direitos no presente. Sim, um trabalho minucioso para assegurar que os credores recebam um valor justo, devidamente corrigido e remunerado, apesar do tempo e da complexidade toda. É um esforço grande. E isso nos deixa com uma reflexão interessante, eu acho. Qual o real alcance e talvez as consequências quando o judiciário precisa definir regras financeiras tão específicas, tão detalhadas sobre políticas econômicas de décadas atrás? Boa questão. Como isso influencia a percepção de segurança jurídica para o futuro? E a própria atuação do Estado em políticas semelhantes? Fica aí a questão para a gente pensar um pouco. Excelente ponto para reflexão. Agradecemos a companhia nesta análise detalhada. Se este conteúdo foi útil, considere se inscrever no canal e curtir o vídeo aqui no Juris 360 Lab. Ajuda muito a gente a continuar trazendo mais discussões jurídicas aprofundadas. Isso aí. Até a próxima!